Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui na primeira aula nossa de qualidade, onde eu quero falar sobre capabilidade de um processo ou capacidade de um processo. É algo que tem muita dúvida entre os alunos, então eu gostaria de passar essa videoaula para vocês. Capacidade ou capabilidade de um processo. O que é esse termo? Nós temos aqui que capacidade ou capabilidade de um processo é a variabilidade dele num intervalo de tolerância fixado. Lembrando, e muito bem lembrando, que após a otimização e estabilização, ou seja, a gente só pode fazer análise de capacidade e capabilidade depois que o processo estiver estabilizado. O que quer dizer estabilizado? Que ele não tenha muitas causas ou que não tenha nenhuma causas especiais. Daqui a pouco eu falo sobre o que é ser causas especiais. O meu processo é bom o suficiente? Como que eu vou responder essa pergunta? Eu utilizo essa capabilidade. Olha, o meu processo é bom o suficiente o quê? Se ele atende os meus clientes, se ele atende à especificação dos meus clientes. Então, a capabilidade de um processo, ela responde essa pergunta. Lembrando que quem vai definir os nossos limites são os clientes. Então, eles sempre avaliam com relação à definição dos clientes no mercado. Então, o nosso índice CPK, ele tem uma regra que é considerado bom acima de 1,33, para ele ser bom, para ele ser capaz. Ou dele ser considerado acima de 2, para quando a gente estiver falando de curva 6 sigma. A gente utiliza essa conta para fazer o CP. Nós temos também um conceito conhecido como CPK. Mesma regra, 1,33 para ser capaz, acima de 2 para ser considerado curva 6 sigma. Ele então considera o mínimo entre a especificação superior e a especificação inferior, certo? O CP, ele avalia somente o processo. O CPK, ele avalia o processo com relação à especificação do cliente. Preparei alguns exemplos para ficar mais fácil a explicação. Vamos considerar um exemplo onde a gente temos a especificação de mercado do cliente, onde a nossa meta é 9, mais ou menos 3, ou seja, o nosso limite superior é 12 e o nosso limite inferior é 9. Então, considerando aqui, né, a nossa meta 9, a nossa meta seria essa média que está aqui, esse pontinho verde, ou seja, os dados, ela está batendo exatamente em cima de 9, que é esse pontinho verde aqui que está sendo a nossa média. Então, aqui nós temos um ponto, aqui nós temos um outro ponto, aqui nós temos um outro ponto, aqui nós temos um outro ponto, aqui outro, e assim sucessivamente. Se a gente for olhar simples e puramente, todos os nossos pontos estão dentro do nosso limite. A gente poderia inicialmente dizer que esse processo está ok, porque ele está isento de causas especiais. Causas especiais seria algum ponto fora do limite de especificação, que limite inferior é 6 e limite superior é 12. Então, aqui nós teríamos uma causa especial e aqui também nós teríamos uma causa especial, certo? Guardem esse gráfico, essa variação de processo, que a gente vai analisar agora. Nesse slide, é o mesmo gráfico do anterior, nós temos aqui a nossa média de 9, certo? E nós temos o nosso limite superior de especificação 12, limite inferior 6. Então, esse processo, o que ele está mostrando para a gente, aproveitando essa figura do site da Site Systems, né? Então, nós temos uma variação que o nosso limite inferior é o nosso 6, o nosso limite superior é o nosso 12. Se a gente fosse montar um gráfico de histograma, nós teríamos uma variação de dados aqui, onde a gente vê que a gente poderia ter alguns dados fora do nosso limite de controle. Se a gente fosse montar uma curva, essa curva seria uma curva parecida com o processo 2 sigma, né? Então, esse processo, nós temos um CP baixo. Por que nós temos um CP baixo? Porque a variação está muito perto da faixa dos limites. E um CPK também baixo, porque embora a distribuição está centrada, nós temos uma grande variabilidade de dados, certo? Nós não temos uma boa variabilidade de dados. Vamos para o próximo gráfico. Se a gente for analisar esse gráfico, a gente vai ver que todos os nossos dados estão perto do limite superior de controle, que são 12.
Só que os dados têm muita pouca variação. Observe que os dados têm muito pouca variação. Então, esses dados com essa pouca variação, a gente pode falar que esse processo é um processo bom. Ele vai dar uma curva muito inclinada, uma curva muito parecida com uma curva 6 sigma. Porém, esse nosso gráfico não tem uma curva centrada. Ele está em cima do limite superior de especificação. Então, o que a gente pode inferir com esses dados? Que nós temos um CPK alto, nós temos muito pouca variabilidade, então o nosso processo está bom, certo? Mas o nosso processo de produção está bom, só que ele é considerado incapaz, porque o nosso CPK está baixo, ou seja, ele está longe da nossa média, ele está longe do nosso alto. É 9, ele tem que estar centrado aqui, esse aqui é o nosso 9, para ser considerado bom. Avaliando esse outro processo diferente do outro, ou seja, ao invés de todos os dados estar em cima do limite superior, todos eles estão em cima do limite o quê? Do limite inferior. Nós temos uma curva muito boa, uma curva muito parecida com uma curva 6 sigma, porém eles estão todos em cima do limite inferior de especificação, todo em cima de um limite 6. O nosso processo ele poderia estar sendo considerado bom, o nosso CP alto, porém o processo é incapaz, porque ele não atinge os limites de especificação, né? Agora, esse processo que nós temos todo ele perto do 9, certo? Observe que está em cima da nossa meta, então a gente vai ter um dado muito próximo da nossa média, que a nossa média, o nosso alvo é 9. Então a gente vai ter um CP alto, o nosso processo ele é alto e centrado em cima dos limites de especificação. Então o nosso CP é alto, o nosso CPK é alto e muito provavelmente esses dados vão ser iguais, tanto o valor de CP quanto do CPK é alto. A distribuição está centrada, existe uma base. Veja que nós temos praticamente nenhum dado aqui. Nós não temos nenhuma variabilidade de dados aqui. Ou seja, o nosso processo não vai produzir praticamente nenhum processo, nenhum produto com defeito, que é praticamente a regra e a teoria dos 6 sigmas, tentar produzir com o mínimo de defeito, 3,4 porções por milhões. Se a gente fosse analisar a capacidade do processo, fazendo uma representação da curva 6 sigma, nós teríamos um processo 2 sigma, uma curva inclinada, né? Essa curva que a gente está vendo aqui. Depois a gente vai ter considerada 4 sigma, veja que ela já está tendo uma inclinação maior, considerada 4 sigma. E por último a gente tem uma curva 6 sigma, uma curva muito inclinada e com poucos dados aqui perto dos limites de especificação. Vocês entenderem melhor a curva 6 sigma, vamos supor esse conjunto de dados, uma produção que teve 8,6, 9, 9,3, 9,2, 9,2 e 9,55. A média seria exatamente 9. O nosso desvio padrão é 0,05 e para a gente montar a nossa curva 6 sigma, como é que a gente faria? A gente faria a média 9, igual está aqui, e a gente vai fazer para o lado menor, o limite inferior, nós vamos fazer 3 desvios, 9 menos 3 desvios, 3 vezes 0,5 é 1,5, então 9 menos 1,5 é 7,5, certo? E para fazer o limite superior seriam mais 3 desvios. Nós temos 9 mais 1,5, que vai dar 10,5. A gente vê que o nosso processo está variando em um processo 6 sigma, que pode ser considerado de 7,5 até 10,5. Se a gente fosse considerar o exemplo que a gente está trabalhando, que é 9 mais ou menos 3, o nosso processo estaria no limite, estaria aqui, limite superior de especificação, que é 12, certo? E nós temos aqui o nosso limite, desculpa pela letra, o nosso limite inferior de especificação, que ele é 6. Então, o nosso processo é um processo considerado excelente. Certo, pessoal? Uma explicação muito simples aí, simplesmente para vocês terem a base conceitual. Lembrando que existem vários programas para poder calcular o CP e CPK, então por isso que eu não dei muita ênfase aí ao método de cálculo, mas a parte conceitual para vocês aprender o que é cada coisa. Certo? Muito obrigado, até a próxima, bons estudos, abraço.